Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando da segunda parte do treinamento de trabalho em altura. E essa segunda etapa, que de acordo com o conteúdo programático da NR35, fala da análise de risco, que é fundamental para uma atividade em altura. Nós sabemos, nós já falamos que os acidentes de trabalho em altura acontecem a todo momento, no Brasil, no mundo inteiro. É a terceira maior causa de acidente, só perde para acidente automobilístico e para homicídio. Então, nós temos que ter uma atenção especial a essa atividade. Seja você um profissional de segurança do trabalho, que vai liberar uma atividade de altura, que vai fazer uma análise de risco de altura, seja você um trabalhador de altura, que vai ter que subir em altura e que precisa de preencher essa análise de risco. A análise de risco, ela é fundamental para o planejamento da atividade, para o passo a passo, para você mapear as atividades, né? Esquecer o risco no primeiro momento e pensar somente no processo. O que eu vou fazer? Qual que é a descrição da atividade? Qual que é o passo a passo dessa atividade? A partir do momento que eu tenho isso bem definido, desde a mobilização das ferramentas, finalizando com a desmobilização, quando eu vou guardar as ferramentas, eu tenho isso detalhado, eu vou entender quais os riscos que eu tenho em cada etapa, em cada atividade, passo a passo. E a partir do momento que eu identifico quais os riscos, eu tenho que fazer o quê? Quais as medidas de controle que eu tenho para cada risco. Feito isso de forma bem básica, isso é um passo a passo da análise de risco para atividade em altura. É lógico que nós vamos ter vários modelos de análise de risco, mas o conceito é esse. Eu identificar todas as tarefas que eu tenho dentro da minha atividade, eu identificar todos os riscos e também as medidas de controle que eu vou adotar para aquela atividade. E é importante lembrar que às vezes eu vou fazer uma atividade em altura com outro risco crítico, porque a atividade em altura é um risco crítico. Lembrando que risco crítico é aquilo que pode causar uma ou mais fatalidades ou lesões incapacitantes. Então, às vezes eu vou fazer uma atividade em altura junto com uma atividade com energia, com a parte elétrica, ou às vezes eu vou fazer uma atividade em altura com atividade a quente, com uma solda, com corte, com esmerilhamento, que é atividade a quente, aquela atividade que gera chama, faísca ou calor. Às vezes eu vou fazer uma atividade em altura em ambiente confinado, o que potencializa mais o risco. Que quanto mais risco crítico eu tiver, mais eu tenho que ter medidas de controle. Eu tenho que ter medidas preventivas e também as medidas mitigatórias. Por quê? Se acontecer o acidente, mesmo com as medidas preventivas, eu tenho que saber como agir, eu tenho que envolver o meu plano de emergência, eu tenho que envolver a equipe de resgate que deve ter dentro da empresa ou organização. Então, vindo aqui para o nosso treinamento, nós temos aqui, basicamente, o que é o trabalho em altura de fato? Toda atividade acima de 2 metros, nós falamos isso na primeira etapa, muito comum em construção civil, telecomunicações, energia, indústria, manutenção predial também é muito comum ter esse tipo de atividade. Agora nós vamos ver qual que é o nosso objetivo hoje, dentro desse treinamento, dentro dessa apresentação. Qual que é o objetivo hoje desse treinamento nosso? Nós vamos entender hoje, pessoal, a importância da análise de risco em trabalho em altura. A análise de risco, ela é fundamental para a gente fazer a atividade, porque ela é o nosso planejamento. Além disso, a gente vai identificar ali condições impeditivas para a realização de atividade em altura. O que pode impedir de eu realizar aquela atividade? Por exemplo, condições climáticas é um empecilho. Conhecer as ferramentas e também os procedimentos para garantir o que? A segurança. Quais ferramentas que eu vou usar? Quais os procedimentos que eu tenho que atender de acordo com o tipo de atividade que eu vou fazer? Entender também as responsabilidades de cada parte. Qual que é a responsabilidade do supervisor? Qual que é a responsabilidade da empresa? Qual que é a responsabilidade de você, colaborador? Qual que é a responsabilidade do SESMIT, da segurança do trabalho, dentro das etapas de atividade em altura? Mas aí eu pergunto para você, por que a análise de risco é fundamental? Ela, gente, é a base para a gente prevenir os acidentes em trabalho em altura. Muitas vezes, quando acontece um acidente em altura, a gente percebe que a análise de risco, ou ela não foi feita, ou principalmente ela não foi bem feita. A análise de risco não é somente
a gente cumprir um procedimento, somente assinar um papel, um documento. A análise de risco, ela é para a gente fazer o planejamento da atividade, analisar de fato quais as etapas da atividade, analisar quais os riscos e principalmente as medidas de controle que eu vou utilizar para não sofrer um acidente. Então, o que é importante? A gente identificar perigos antes que causem danos. A gente implementar medidas de controle adequadas. E por isso que é importante ter a participação de quem vai realizar a atividade, de quem vai supervisionar a atividade, do líder da equipe, da segurança do trabalho, das áreas que estão envolvidas naquela atividade. Porque quanto mais pessoas eu conseguir envolver para fazer esse planejamento, para fazer essa análise, mais chance eu vou ter de identificar riscos potenciais de causar um acidente naquela atividade. Então, qual é o objetivo disso? Garantir a segurança dos trabalhadores e também cumprir as exigências da NR35. Mas o foco tem que ser em preservar vidas. Então, os acidentes em altura, eles podem ser o quê? Fatais. Nós sabemos que é uma das maiores causas de acidentes no Brasil e no mundo. Então, basicamente, o que é uma análise de risco? É um processo sistemático de identificação, avaliação e controle dos perigos e riscos associados a uma atividade. Ou seja, eu identifico aquele risco. Primeiro, antes de eu identificar, eu identifico a minha atividade. Que muitas pessoas têm mania de pular a etapa, de ir direto para o risco. E aí que acontece o problema. Se eu não fazer o passo a passo da minha atividade, se eu pular etapas, se eu esquecer de algum detalhe do processo da atividade, eu vou esquecer de identificar o risco daquela etapa. Então, por isso que no início, como eu falei no início do treinamento, é importante a gente esquecer o risco e pensar no processo, pensar no passo a passo da atividade, cada passo que eu dou para fazer a atividade. E aí sim, eu vou fazer a identificação e avaliação e o controle dos riscos. Por que a gente tem que realizar? A gente vai prevenir acidente, também doença. A gente vai cumprir a legislação de acordo com o que pede a NR35, a NR18, a NR6, a NR1. A gente vai otimizar recursos e redução de tempo. Por quê? Quando eu faço um planejamento da minha atividade, eu não vou só garantir a segurança, mas eu vou otimizar o tempo daquela atividade. Aquela atividade vai ser feita com mais qualidade também. E também, quando a gente tem essa análise de risco, a gente melhora a cultura de segurança dentro de uma empresa. Imagine só você trabalhando dentro de uma empresa onde você não precisa de fazer nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de análise para realizar uma atividade de risco. Que cultura que essa empresa tem? A partir do momento que a empresa implementa, que ela é obrigada a fazer esse tipo de implementação, os colaboradores vão entender que a segurança dentro daquela organização é tida como um valor, porque ela tem um procedimento para estar fazendo a atividade. Como é que são essas etapas, pessoal? O primeiro, identificação dos perigos, reconhecer tudo que pode causar dano. Mas antes dessa identificação dos perigos, é fundamental eu entender o processo, como vai ser feita a atividade passo a passo. Feito isso, eu identifico os perigos. Depois eu vou avaliar os riscos. Eu vou determinar probabilidade, severidade. Ou seja, qual que é a probabilidade de acontecer um acidente relacionado àquela atividade? Qual que é a severidade? Depois eu vou definir o quê? As medidas de controle. O que seriam as medidas de controle? O que eu vou utilizar, por exemplo? Eu vou usar um andaime, esse andaime ele é adequado? Ele tem uma liberação do profissional? Eu vou usar uma plataforma elevatória? As pessoas que vão operar aquela plataforma têm treinamento? Tem os exames? Tem um atestado de saúde ocupacional com a pessoa apta para fazer atividade em altura? Ela é certificada? Tudo isso são medidas de controle. Medidas que vão fazer com que o risco diminui, a probabilidade de acontecer. Monitoramento e revisão, acompanhar a eficácia das medidas. A partir do momento que foi feito todas essas etapas da análise de risco, todo mundo assinou, foi feita todas as liberações, eu tenho que ter uma pessoa que vai garantir que seja cumprido aquilo que está no papel. Ok? Então, o que a NR35 ela estabelece? Que todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, ou seja, é obrigatório, não é opcional. A análise de risco ela deve considerar, por exemplo, o local em que o serviço vai ser executado, a identificação, a área, o isolamento e a sinalização da área, como é que vai ser isolado, tem necessidade
de isolar aquela área. O sistema de proteção coletiva individual, ou seja, que medida que eu vou usar? É uma linha de vida que eu vou ter? É um sistema de viga-i? É um sistema de cabo de aço? Ou outro sistema adequado? Quais EPIs que vai ser utilizado? Além do cinto de segurança, capacete, botina, talabarte, trava-quedas. Quais as condições meteorológicas adversas? Quais as condições das pessoas que vão subir? Aferimento de pressão, a pessoa está bem naquele dia? Foi feito um DDS para verificar que as pessoas que vão subir ali estão em um estado emocional adequado para fazer aquela atividade? E aqui a gente tem o impacto da análise de risco nas organizações. Primeiro, qual o impacto? Quais os benefícios da análise de risco eficaz? Nós temos aqui, por exemplo, conformidade legal, redução de acidentes, economia de recursos. Por que economia de recursos? Se eu planejo a minha atividade, se eu já defino, por exemplo, quais ferramentas, quais materiais que eu vou usar, quais as pessoas que vão fazer parte daquela atividade, eu vou reduzir o tempo. Eu vou produzir mais, eu vou fazer com mais eficácia. Eu tenho uma organização através da análise de risco. E a cultura de segurança também é beneficiada quando se faz análise de risco. Aqui nós temos os tipos de riscos em trabalho em altura, por exemplo, a queda de pessoas, que é o principal, às vezes por quê? Falta de guarda-corpo, falta de EPI adequado, as superfícies instáveis, falha em sistema de ancoragem. Então, tudo isso a gente consegue determinar, identificar na análise de risco. Queda de materiais e ferramentas, às vezes um armazenamento incorreto, ventos fortes, o que deve impedir que essa atividade aconteça, içamento inadequado, falta de rodapé ou rede de proteção. São itens que eu vou verificar na minha análise de risco. Choques elétricos. Já aconteceu acidentes fatais de pessoas, principalmente às vezes em prédios aí, no segundo, terceiro pavimento, que vai dar ali mais ou menos na altura, às vezes, onde passa a alta tensão dos postes. A pessoa às vezes vai movimentar algum tipo de material, que pode conduzir energia, e pode sofrer choques aí, que podem ser fatais. Equipamentos elétricos danificados também, condições climáticas adversas. Além disso, nós temos a questão de colisões e impactos, movimentação de carga, balanço de estruturas, espaço confinado, falta ali de sinalização, o isolamento do raio ali onde que pode cair materiais, onde as pessoas que não estão com a proteção adequada podem ali transitar de repente. Temos aí condições de chuva, de vento, neblina, descarga atmosférica, superfície escorregadia, visibilidade reduzida, ou seja, são condições que eu não posso permitir que essa atividade seja realizada com as condições climáticas adversas. E além também dos fatores ergonômicos, postura inadequada, esforço excessivo, repetitividade, às vezes o acesso é difícil e o trabalho prolongado. Então, os tipos de riscos aqui, a gente tem um gráfico que mostra a distribuição de acidentes por tipo de risco. O maior é queda de pessoas, quase 50%, depois vem queda de materiais, choque elétrico, colisões, enfim. Então, o que são as principais causas aí de acidentes de trabalho em altura? A falta de análise de risco, que aí se você não tem análise de risco, você não identifica os perigos. É o primeiro passo para a atividade de altura, é a análise de risco. O treinamento das pessoas inadequado, a pessoa não conhece os riscos, não conhece nem às vezes o EPI, como que usa o EPI, como é que coloca, não conhece como é que o andaime tem que estar montado, que ele tem que ter ali todas as proteções, guarda-corpo, o rodapé, o acesso. A gente também tem a questão de utilização errada de EPI, a falta do EPI ou o uso inadequado. Aqui nós temos a questão das condições impeditivas, O que são isso? São ali as situações que vão impedir a realização da continuidade do serviço, que possam colocar também em risco a integridade dos trabalhadores, Quais que são as condições, o que essas condições impeditivas exigem? Quando, pessoal, a gente tem uma condição impeditiva, a gente tem que paralisar aquela atividade imediatamente, é o primeiro passo. Tá? Os trabalhadores devem ser retirados ali da área de risco
E a situação tem que ser comunicada ao quê? Ao responsável imediato, ao líder, à segurança do trabalho, ao responsável da área. Essa comunicação tem que acontecer imediatamente. Então, o que são essas condições impeditivas? É tudo que acontece no trabalho onde a vida do trabalhador está em risco devido à empresa não tomar ou não poder tomar as devidas providências para a segurança dos seus colaboradores. Então, nós temos aqui, por exemplo, as principais categorias das condições impeditivas. Por exemplo, climática é uma das que mais atrapalha. Então, chuva, vento, tem que parar a atividade, não adianta. Ah, tem que fazer essa atividade hoje. O que é mais importante, a vida do colaborador ou aquela atividade? Sempre temos que priorizar vidas, certo? A gente pode ter também médicas, a pessoa não está bem para subir, ou começou a passar mal, sofreu algum tipo de vertigem. Por isso que é importante, todo colaborador que fazer atividade em altura, e obrigatório, ele ter um treinamento e ele passar por uma avaliação médica. Ele vai fazer exames clínicos e também complementares. E o médico vai determinar, né, através dos exames ali complementares e também da anamnese ali, que ele vai fazer com o colaborador, se aquele colaborador pode subir ou não, se ele está apto ou não. Além desse exame médico, que é realizado todo ano, esse atestado de saúde ocupacional, todo colaborador, antes dele subir no dia a dia, ele tem que ser aferido a pressão, para verificar se ele tem condições de subir. Então, as estruturas também, os equipamentos de proteção individual. Então, é importante você, colaborador, e você, profissional de segurança, entender que o colaborador ele tem um direito de recusa. O trabalhador ele tem o direito, né, de recusa na execução de qualquer atividade. Em caso, por exemplo, de risco grave e iminente na atividade, falta de treinamento específico e também ausências de medidas de proteção. Você não é obrigado a fazer uma atividade onde não tem as condições ideais, onde você não se sente seguro para fazer aquela atividade. E não pode ceder à pressão de chefia, à pressão de ninguém. A segurança do trabalho tem que te dar o suporte, o seu líder também tem que ser o primeiro a te apoiar. Então, quais são as consequências aí da não observação das condições impeditivas? Acidentes graves, que é a pior situação, né? Lesões permanentes ou fatais, a gente sempre bate nessa tecla. A atividade em altura é um risco crítico, tá? A questão da responsabilidade legal, civil, criminal, administrativa. Então, quando acontece uma fatalidade, né, as pessoas que estão ali vão ser responsabilizadas judicialmente e também o impacto na empresa, na organização, custos, imagem e também a produtividade daquela empresa ou organização. Aqui nós vamos detalhar mais essas condições médicas, né, impeditivas. Dentro da própria análise de risco, tem que ter esse campo para verificar se as pessoas que vão subir em altura foram aferidas a pressão, por exemplo, se elas estão em bom estado de saúde para fazer aquela atividade. Então, a definição de condições médicas é o seguinte: são condições de saúde que impedem a realização ou continuidade do trabalho em altura por colocar em risco a integridade física do trabalhador. Então, quais que são aí as principais condições médicas impeditivas? Por exemplo, condições cardiovasculares, hipertensão não controlada, arritmia, condições neurológicas, epilepsia, vertigem, labirintite, psiquiátricas, a pessoa que tem muita ansiedade severa, acrofobia e outras, né, diabetes, deficiências sensoriais, por exemplo. Por isso que o médico que vai avaliar aquele colaborador é peça fundamental para liberar ele ou não para ser um trabalhador em altura. Então nós temos aí, por exemplo, as condições, né, médicas impeditivas. A primeira ali é cardiovascular, depois vem neurológica. Por isso que é importante, olha para vocês verem como é que é fundamental. A cardiovascular, como é que a gente detecta isso? O exame de eletrocardiograma. A neurológica, exame de eletrocefalograma, todas elas com avaliação do médico e laudados os exames. Condições psiquiátricas, por isso que a questão da avaliação psicossocial para quem vai fazer atividade em altura. Diabetes, né, tem que fazer o exame de sangue também para a pessoa fazer aquela atividade. Deficiências sensoriais,
teste de Romberg, que também é realizado pelo médico ali para estar liberando o trabalhador ou não para atividade em altura. Então, aqui cita, né, a questão do direito de recusa e o atestado de saúde ocupacional. O trabalhador, ele tem o direito de recusar e executar uma atividade quando ele vê que o risco é grave e iminente, ele se sentir incapaz fisiologicamente ou psicologicamente. Às vezes o trabalhador não está bem naquele dia. É um direito dele de recusar fazer atividade, né? E a atividade não estiver prevista dentro da permissão de trabalho. É fundamental. Aqui nós temos também as condições ambientais impeditivas, né? Por exemplo, condições climáticas, vento forte, vento ali acima de 40 km por hora, é um risco de desequilíbrio do colaborador, chuva, superfície escorregadia, risco elétrico, neblina, quando a visibilidade ali está reduzida para fazer aquela atividade, né? Tem uns riscos ali que a gente fala que são riscos ocultos, raios, risco de eletrocusão em estruturas. Então, a pessoa está numa estrutura metálica, fazendo atividade de altura, né? Tem um raio ali e vai ter uma eletrocusão. Então, nós temos aqui outras condições, né? Por exemplo, iluminação deficiente, né? A instabilidade estrutural, andaime ou estrutura com danos na montagem ou montagem inadequada, proximidade com redes elétricas, o risco de arco elétrico, a distância tem que ser no mínimo ali de 3 metros. Então, a gente tem aqui, quando se fala de condições climáticas, o que mais, né, está maior no gráfico nosso aqui, são os ventos fortes, e depois vem a chuva, depois vem neblina, descargas, o calor externo também. Então, pessoal, de acordo com a NR35, o trabalho em altura deve ser imediatamente interrompido quando verificadas ali as condições ambientais que possam colocar em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores. Isso é um alerta para o profissional da segurança do trabalho, um alerta para o executor de atividade em altura, um alerta para a liderança e principalmente um alerta para a empresa, para o empregador. O trabalhador, ele tem esse direito de recusa e sempre a gente vai bater nessa tecla quando se fala de risco crítico. Aqui nós temos, né, as ferramentas e procedimentos essenciais. A APR, né, que é a análise preliminar de risco, ela vai detalhar os riscos e medidas de controle, como nós falamos no início, elaborada por um profissional qualificado, discutida com toda a equipe. É fundamental. Às vezes a gente vê muito APR de bolsa, ali a pessoa pega, preenche aquilo, o trabalhador que vai trabalhar e nem lê aquela APR. É uma pessoa, às vezes, que preenche, aprova aquilo ali, pronto. A APR, ela tem que ser discutida com todos, preenchida por todos ali, assinada. No final, todo mundo vai ler aquilo ali, vai revisar aquela APR, né? Além disso, a permissão de trabalho, que é um documento que autoriza a execução do trabalho, né? É validade limitada por turno da atividade, tem que ser assinados por todos os envolvidos também. E tem a questão, quando se fala de ferramentas e procedimentos, a inspeção prévia, verificação antes de iniciar a atividade, os EPIs, os EPCs, verificar a integridade dos EPIs, dos EPCs, o checklist do andaime, por exemplo, o equipamento de acesso, a estabilidade daquele equipamento, o local de trabalho, os pontos de ancoragem e, por último, o plano de emergência e resgate. Mesmo feito todas as medidas de controle, eu tenho que ter o quê? As medidas de controle preventivo, que a gente acabou de falar, análise de risco, permissão de trabalho, inspeção prévia, e também o plano de emergência, que faz parte do controle, né, mitigatório. Ou seja, mesmo eu tomando todas as precauções, o acidente pode acontecer. E o que eu vou fazer se acontecer? Então, o plano de emergência e resgate, ele é essencial para agir rapidamente em caso de acidente. Ou seja, eu tenho que ter um procedimento de como comunicar isso. Eu tenho que ter técnicas de resgate específicas, eu tenho que ter pessoas ali dentro daquela empresa ou organização que saibam agir quando acontecer esse tipo de sinistro. Uma equipe o quê? Treinada, que saiba onde ficam os equipamentos, que saiba o que está fazendo, que tenha mapeado as atividades em altura dentro daquela empresa ou organização. Então, nós temos aí, né, a eficácia das ferramentas, o treinamento é o principal quando se fala disso. Por quê? Ele que vai ser mais eficaz, porque ele que vai dar a diretriz do que a pessoa precisa fazer com relação à PR, com relação à permissão de trabalho, com relação à inspeção prévia, com relação ao plano de emergência. Ou seja, se o trabalhador ele não recebe um treinamento, ele não vai saber que ele tem que ter
essas ferramentas que a gente acabou de citar. Então, o treinamento é o principal para nortear o que a pessoa deve fazer antes de subir em altura. E aí a gente fala agora das responsabilidades que devem ser o quê? Compartilhadas. Por exemplo, o que o empregador tem como responsabilidade? A empresa. Ele tem que garantir a implementação dessas medidas de proteção. Quando fala do ambiente de trabalho, o empregador tem que dar condições. Ele tem que assegurar a realização da análise de risco, ou seja, ele tem que ter profissionais que vão cobrar e exigir a implementação da análise de risco. Ele tem que desenvolver ali os procedimentos operacionais. Ou seja, o empregador ele tem que ter uma consultoria ou até mesmo um SESMIT ali, um profissional de segurança do trabalho, seja técnico, engenheiro, que vai fazer esse tipo de trabalho, né? Fornecer o treinamento, disponibilizar o EPI e o EPC que são necessários. O empregador tem que garantir tudo isso para o trabalhador. Qual é a responsabilidade do trabalhador? Ele tem que cumprir tudo isso que a gente falou, né? Essas disposições legais, o que o empregador passar para ele. Ele tem que colaborar com essa implementação. Ele tem que interromper, quando ele vê uma atividade de risco, interromper, utilizar-se do direito de recusa. Ele tem que zelar pela sua segurança e das pessoas que trabalham com ele. E, principalmente, comunicar situações de risco ao seu superior imediato. Então, nós temos, além da responsabilidade do empregador e do trabalhador, a responsabilidade do supervisor. Ele vai assegurar a aplicação dessas medidas de proteção, informando, fazendo elo entre trabalhador e empregador e a segurança do trabalho também. Ele vai verificar as condições de trabalho, ele vai interromper e deve interromper em caso de risco grave as atividades, ele vai garantir que a análise de risco seja seguida ali na íntegra, ele vai supervisionar a execução das atividades. O supervisor ele nunca deve entrar na área operacional, ele tem que ter a supervisão. O próprio nome fala, se ele entra dentro do processo de execução, ele perde essa visão externa e aí o acidente pode acontecer. Então, quando se fala de responsabilidade legal, a NR35, ela estabelece, né, essas responsabilidades específicas para cada parte de trabalho envolvida no trabalho em altura e também com as consequências legais em caso de descumprimento. A colaboração, a segurança em trabalho em altura depende da colaboração entre empregador, supervisor e trabalhador com comunicação eficaz e contínua. E o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, seja o técnico, seja o engenheiro, ele vai fazer toda essa gestão, ele vai dar a consultoria necessária com as informações técnicas para que empregador, colaborador e liderança, né, façam uma atividade de forma segura. E o direito de recusa, que a gente já falou bastante, todo trabalhador tem esse direito. A gente sempre repete isso em atividade de altura, que às vezes um direito de recusa pode salvar várias vidas durante uma atividade. Então, pessoal, finalizando aqui, concluindo essa parte, segunda parte do treinamento, que é muito importante, que trata de análise de risco. Quais os principais pontos que nós abordamos? Nós falamos aí do processo sistemático e obrigatório para a identificação e avaliação dos controles de risco. Importante entender que essa análise de risco, cada empresa tem um formulário, cada empresa tem ali uma metodologia, mas é fundamental que você aplique esse conceito, que você preencha essa PR e principalmente cumpra o que foi determinado com a equipe de pré-trabalho. Falamos das condições impeditivas, né, situações que impedem a realização, né, da continuidade de trabalho em altura. Falamos das condições médicas, né, dos fatores que podem comprometer a segurança, das condições ambientais também, climáticas que podem interferir, das ferramentas e procedimentos, APR, permissão de trabalho, inspeção prévia e o plano de emergência, que são essenciais, dos controles preventivos e dos controles mitigatórios, das responsabilidades compartilhadas. Qual o papel da segurança do trabalho? Qual o papel de você, colaborador? Qual o papel de você, empregador, e de você, líder de uma equipe que vai subir em altura? Então, quais são os benefícios desse treinamento? Quais os benefícios da análise de risco e da identificação das condições impeditivas? Primeiro, proteção à vida. A gente consegue reduzir os acidentes fatais. A gente ganha em produtividade, menos interrupções e atrasos, porque eu tenho um planejamento adequado. Em conformidade legal, se eu tiver uma fiscalização, eu estou atendendo o que pede a NR35.
E a cultura de segurança. Eu tenho um ambiente de trabalho seguro, onde as pessoas gostam de ficar naquele ambiente, porque elas se sentem acolhidas, elas se sentem seguras dentro do ambiente de trabalho. Pessoal, muito obrigado por estar até aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente, traga a sua sugestão, a sua crítica e até uma próxima etapa falando a terceira parte do treinamento de trabalho em altura. Um forte abraço.